pessoal, beleza? Joia? Gente, é o seguinte, mais uma aula nossa de ciências, tá? A aula de hoje nós vamos começar o módulo 9. O módulo 9 ele já fala de vertebrados, possuem vértebras, movimentos mais complexos. Mas não é apenas essa característica não, aliás, essa é a menor delas, né? Nós temos outras características mais importantes. Claro que nós vamos ter aí, mais lá para frente, um módulo que fala mais específico dos vertebrados, né? Que fala específico de peixes, de anfíbios. Nós estamos vendo assim um geralzão primeiro, tá bom? Primeiro um geralzão e depois nós faremos algo mais aprofundado para cada um deles. Tá, joia? Então as principais características, as características fundamentais, e é isso que nós estamos vendo, né? Nós já vimos de outros seres vivos e hoje módulo 9 do seu caderno número 2, tá? Essa primeira aula eu vou falar para vocês algumas características mais simples, coisas mais triviais de vertebrados, tá? E peixes. Não vou terminar todas as características de peixes. Na próxima aula eu dou continuidade. Eu termino aí as características de peixes e falamos de anfíbios. Vocês podem ter certeza e observar que nós estamos assim numa questão de evolução. Evolução que os peixes ainda são aquáticos. Eles dependem muito, claro, que exclusivamente, com uma rara exceção, né, de um peixe ali, que ele possui pulmões, né? É uma adaptação já para um meio terrestre, a presença de pulmões em seres vivos. Vocês podem observar que os peixes, eles são aquáticos. Respiração deles, branquial, brânquias. Eles retiram o oxigênio que está dissolvido na água através das suas brânquias, fendas branquiais. Tá bom? Entra a água e ela sai e com isso consegue retirar ali o oxigênio que é necessário para a vida, manutenção de sua vida. Tá bom? O oxigênio está dissolvido na água. Beleza? Vocês podem observar que nós temos ali, depois dos anfíbios, quando eu falar de anfíbios para vocês, o anfíbio ele já está com o pezinho já no meio terrestre. Lembrem que sempre a evolução, o que é? Meio terrestre, pulmão, tá? Independência da água, tá bom? Para a sua reprodução, por exemplo. E nós vamos chegar a isso, né? Aos mamíferos. Mas até lá nós vamos ver essa evolução, tá bom? Beleza? Então aqui, início da nossa aula de hoje, tá? Nessa linda terça-feira, nós vamos falar de vertebrados. Essas três características aqui iniciais que nós temos, não são as principais. Eu vou falar para vocês aí de características mais específicas quando falar de vertebrado, tá bom? Mas uma das características que o vertebrado já possui é a presença de crânio. Crânio, proteção para o encéfalo, para o cérebro, tá? Essa é uma proteção importante, tá bom? Porque qualquer colisão, qualquer coisa que acontece com o cérebro, com o encéfalo, pode aí causar até mesmo óbito. Então essa caixa craniana é uma proteção e uma característica presente já nos vertebrados. Outra característica, coluna vertebral. É óbvio, vertebrados, coluna vertebral, que ela vai ser desenvolvida. Mas quando eu falar de vertebrados para vocês especificamente, né, vocês vão ver aí a presença de algumas coisinhas, tá? Na característica de vertebrado. Mas a coluna vertebral, que também é uma proteção medula espinhal, informação nervosa, ramificação, que liga aqui, ó, a região central até o encéfalo, tá bom? Estímulos nervosos. Isso daí dá um grande desenvolvimento já para o vertebrado. A coluna vertebral, esqueleto interno. Esqueleto interno, por exemplo, se você pegar o nosso tórax, né? Nós temos aqui no nosso tórax o que? Nós temos aqui como eu posso dizer para vocês, a costela. A costela nossa, ela é uma proteção para o quê? Para os nossos órgãos internos, coração e pulmão principalmente.
Então, os nossos ossos, além de dar sustentação e possibilitar articulações, movimento, nós somos eretos, tá vendo? Bípedes, andamos de duas patas, não é apenas. E nós temos uma sustentação, né? Isso daí é devido ao nosso esqueleto interno, tá bom? Que pode dar proteção para órgãos, como a costela, por exemplo, ou então sustentação do corpo, movimento, tá joia? Isso também é uma grande evolução dos vertebrados, tá? É só isso que a apostila fala basicamente, tá bom? Ela não é mais específica. Nós temos aí, né, quando vamos falar de cordados, notocordas, nós temos outras coisinhas lá importantes também. Peixes. Peixes, nós temos aqui ambiente aquático. Sim, professor, pode ser de água doce ou água salgada, né? Nós temos este ambiente aquático com uma exceção ou outra, tá bom? Ectotérmicos, olha só que coisa interessante. Ectotérmicos são seres que não regulam sua temperatura. Tanto peixes quanto anfíbios, eles são ectotérmicos. A temperatura dele varia conforme o ambiente, tá bom? Quando diminui muito a temperatura, diminui também o seu metabolismo, a sua atividade, tá? Então eles têm uma dependência muito grande com a temperatura do ambiente. Porque conforme a temperatura do ambiente, isso interfere a temperatura corporal, tá? Ectotérmicos. Linha lateral. Eles possuem também, os peixes, uma linha lateral. Simétrica dos dois lados do peixe, tá bom? Se você pegar o peixinho aqui, ó, exemplo dele, né? Você vai ver que vai ter uma linha lateral dos dois lados. Essa linha em vermelhinho que eu coloquei para vocês, tá bom? Essa linha aí, lateral, ela é responsável pelo sensorial, como uma defesa e orientação do peixe. Ele observa e sente as vibrações ali na água, a presença de um estranho, presença de uma rocha, presença ali, a distância, né, de um predador. Então, o que acontece? Ele sente essa vibração na água e ele, opa, está vindo deste lado, ou não, deste lado aqui. Então tem algo estranho. Então isso daí é sensorial, ajuda o peixinho ali a ter uma orientação, essa linha lateral. E é dos dois lados do peixe, tá bom? Linha lateral, sensorial. Orienta o peixe, a sua nadação. Ele vai nadar, a nadação, credo, professor, né? Ele vai nadar, ele vai se locomover, a sua movimentação é orientada pelas linhas laterais, tá bom? São vibrações, ele tem uma bem sensorial, isto faz com que ele sente, né? Seja bem perceptivo mesmo para ele qualquer tipo de vibração, tá bom? Além disso, eles possuem ali um sistema digestório, os peixes, completo, boca, intestino e ânus. Professor, tem aqui alguma outra coisa? Possui, beleza. Mas genericamente, no geral nós temos boca, intestino e ânus. Uma entrada e uma saída diferente do alimento. Ele aproveita melhor ali o alimento, tá bom? Além disso, respiração branquial, que eu já falei para vocês, nós podemos ter aí alguns peixinhos que têm essas fendas branquiais expostas e outros peixes que é recoberto, protegidinho, tá bom? Essa fenda branquial, tá? É uma característica quando eu falo de osteíctes e condríctes, tá joia? Quando nós vamos falar, eu vou falar agora para vocês dos osteíctes e dos condríctes, um possui, né, fenda branquial exposta, tá vendo as brânquias expostas? E o outro não, ela é protegida, tá bom? Osteíctes são os peixes ósseos, eles possuem um esqueleto interno ósseo, tá bom? E condríctes, né, a sustentação do corpo desses peixes condríctes
é por cartilagem, molinho, molinho, flexível, tá? Então existe uma classe de peixes, que são os peixes ósseos, osteíctes, e os peixes cartilaginosos, condrictes. Exemplo, sardinha, dos ósseos, e tubarão, tutuba. Nosso tubarão, ele é cartilaginoso, tá? Outra característica que eu consigo identificar quando ele é ósseo ou cartilaginoso. Olha lá, brânquias, brânquias expostas, condrictes, cartilaginosos. Cauda em V, olha lá, se você observar uma cauda em V, ele vai ser um peixe cartilaginoso. Se for cauda reta, aqui cheio de escaminhas, mas retinho, o que acontece? Ele é ósseo, tá? Se você conseguir ver apenas uma única abertura e não as fendas branquiais, se você abrir esta proteção aqui, você vai ver as fendas branquiais. Ali nós temos uma proteção, osteíctes. Sem a proteção, condrictes. Tá bom? Bexiga natatória. Ai, professor, o que é uma bexiga? Bexiga natatória. Infla, incha. Isso dali é algo que os peixes ósseos possuem, que auxiliam eles na sua flutuação. Eles podem subir a superfície ou afundar devido ao auxílio dessa bexiga natatória. Ela incha com ar, geralmente ar oxigênio, tá bom? Ele incha, fica maior o volume do peixe, aumentou-se o volume, o que acontece com a densidade dele? Diminui, então ele flutua. Bexigão, flutua. Murchou essa bexiga, diminuiu o volume do peixe, a densidade dele aumenta. Aumentou a densidade dele, ele afunda. Então serve para o peixe emergir ou submergir. Ele sobe ou desce. Então isso está relacionado com a sua flutuação na água. Bexiga natatória, flutuabilidade, flutuação. Linhas laterais, orientação do peixinho. Tá bom, pessoal? Beleza? Osteíctes e condrictes não está na sua apostila, mas eu já estou aqui falando e dando dica H para você, meu Bob Esponja, filho ou filha, tá bom? Para vocês prestarem atenção e já começar a aprender algumas características mais específicas dos peixinhos. Beleza, pessoal? E a nossa aula fica aqui. Eu termino por hoje aqui, tá bom? Na quarta-feira eu vou fazer pH 7 com vocês. E se der tempo de tirar algumas outras dúvidas referente à aula, também estou à disposição, tá bom? Tá? Na nossa aula online. Beleza? Na quinta-feira eu volto aqui à aula e nós aí vamos dar continuidade, vamos ver até onde a gente chega aí. Tá? Eu tenho que falar ainda, terminar peixes e começar anfíbios com vocês. Beleza? Até mais, pessoal. Fui!